Olá, turma, vamos para mais uma aula aí, né? Então, agora a gente vai falar sobre linhas, cores, formas. Agora, para se expressar por meio da arte é preciso conhecer seus elementos, né? E aí, vocês sabem quais são eles? A gente acabou de falar. Linhas, cores e formas, né? Tudo isso são elementos, né, para a gente trabalhar a arte nesse sentido, tá certo? Bom, olha, turma, então agora a gente vai falar sobre os elementos visuais, né? Os principais elementos das artes visuais. Cada linguagem artística é composta por elementos que conferem características diferentes, né? Agora, as artes visuais, por exemplo, elas utilizam linhas, formas, textura, também cor, né? E as tonalidades para criar diferentes composições. Na linha, a gente vai ver que a linha é curta, ela pode ser longa, ela pode ser reta, ela pode ser curva, sinuosa, fina, grossa ou espessa, né? Assim, ela dá expressividade aos desenhos, pinturas e até às esculturas, né, quando elas são feitas. A linha pode ser tão interessante que ela se tornou motivo de pesquisa para muita gente, né? Agora, a textura, turma, a palavra textura, ela traz da memória, né? Algo que se pode tocar ou sentir, mas na arte essa sensação ela pode ser provocada visualmente e ela pode criar ilusões de que a superfície é macia, que ela é rugosa, que ela pode ser grossa, fina, ou inventar uma criação de padrões ou tramas, né, nessa obra de arte. Agora, diversos artistas utilizam a textura de modo distinto, que vão das pinceladas vigorosas de Van Gogh, né? Van Gogh ele tem essas pinceladas bem espessas, né? Agora, estampas cheias de detalhes, né? Então, aí depende de cada artista como ele vai fazer essa textura. Depois vem forma. Alguns artistas eles podem usar diversas formas, como as geométricas, as orgânicas. As orgânicas normalmente elas são curvas, viu, turma? Agora, os que inventam as próprias formas e os que fazem combinações entre elas também. A variedade de formas possibilita muitas criações, né? Tem o Piet Mondrian, por exemplo, que ficou famoso pela sua obra com formas geometrizadas, né? Agora, essas formas geométricas, elas são abstratas também, né? Agora, a cor. A cor, ela provoca uma reação imediata ao observador, né? Com a cor, uma composição ela pode expressar sensações de emoção, atrair, repetir, instigar e por aí vai, turma. Um monte aí de coisas, né? Agora, há artistas fascinados por seus efeitos na produção artística. O Paul Gauguin, por exemplo, o Henri Matisse, o Claude Monet, Yves Klein, Paulo Pasta. Então tem muita gente aí que tem essa questão de trabalhar com a cor, não só com a forma, mas com as linhas, mas também com a cor. Depois vem tonalidades, né? Que uma tonalidade é criada quando se aciona o branco, preto ou uma cor, né? Agora, fazendo que fique mais escura ou mais clara. Assim, nós podemos criar ilusões de volume, profundidade, distância também, e uma atmosfera dramática ou tranquila, né? Agora, as tonalidades, elas são importantes nas artes visuais, que já houve até mesmo um movimento artístico chamado tonalismo, que se dedicava a criar atmosferas enigmáticas com esses tipos aí de recursos, né, turma? Então,
tem essa importância, né, de fazer as obras de arte, né? Cada artista tem a sua forma. Agora, tem os artistas do abstrato, né? Muitas vezes nós reconhecemos de imediato o que o artista busca representar por meio de sua obra. Mas às vezes, ao observarmos uma obra de arte, aí nós perguntamos: o que será que é isso? Então, turma, olha, isso daí a gente já aprendeu logo no início do ano, né? E agora volta a se falar de novo no abstrato e no figurativo. O que é o figurativo? Figurativo é quando a gente reconhece a imagem, né? Lembram que eu falei? Um óculos, uma cadeira, uma mesa, a gente já falou sobre isso. Então, quando eu reconheço essa imagem, uma figura humana, né, um animal, a gente reconhece. Então, essa é a pintura figurativa. Agora, o abstrato é aquilo, é o oposto do figurativo, né? Quando você não reconhece a imagem, né? Ela tá ali configurada numa imagem, mas você não reconhece, e aí cada um vai fazer a sua leitura, tá bom? Então, as obras em que reconhecemos esses elementos, né, que facilitam a identificação, é porque a gente está falando da criação figurativa. Agora, quando se fala do abstrato, né, existem obras que os artistas buscam explorar esses elementos da arte sem a intenção que eles se pareçam com algum objeto. Agora, pode ser, a gente quando fala disso, a gente está falando de um trabalho abstrato. Agora, Vassily Kandinsky, que é um dos primeiros a usar a representação, né, abstrata, ele acreditava que cada cor despertava sensações e associava aos sons musicais também, né? Agora, tem uma artista, a Hilma, né, Klint, que ela procurava experimentar a cor, as formas e representar elementos de um mundo além do visual, né? Então, olha, turma, tem muita coisa que acontece aí quando a gente está lidando, né, com a arte e esses artistas, né, eles vão fazer da sua forma o seu trabalho. Agora, formas tridimensionais, né? Na arte existem obras bidimensionais e obras tridimensionais. Agora, você sabe diferenciar qual é uma e qual é outra? Então, as obras bidimensionais, elas possuem duas dimensões, né? Que é a altura e largura. Já a tridimensional, ela possui três dimensões, que é a altura, largura e a profundidade desse trabalho, tá certo? Para que a profundidade de uma obra de arte tridimensional seja percebida, nós podemos observá-la de diversos ângulos, né? Pela frente, pelos lados e por trás. Você pode dar uma volta, né, na obra e você vai ver lá as dimensões, né? Você vai ver altura, largura, profundidade. Então, dá para a gente identificar quando ela é bidimensional. Quando ela é bidimensional, ela só tem altura e largura, né? Quando ela é tridimensional, você pode caminhar por volta dela e você vai ver, né, a altura, a largura e a profundidade também, tá bom? Agora, nas últimas décadas, turma, aumentou a quantidade de tipo de materiais usados para criar trabalhos tridimensionais. Se antes nós tínhamos só materiais como pedra, madeira, bronze e argila, atualmente nós temos o aço, o plástico, o vidro, entre outros tantos, né, materiais. Agora, o uso desses materiais, eles possibilitam novos métodos para criar esculturas, instalações, o que dá mais liberdade e expressividade do artista que trabalha com essas obras de três dimensões, tá bom? Que é a tridimensionalidade. Bom, turma, olha, então,
Por hoje acho que a gente fica aqui. Na próxima aula a gente dá sequência, né, a esse assunto, mas a gente se encontra agora lá online para dar sequência à nossa aula, tá bom? Então fiquem com Deus e até já a gente se encontra.